em sua glória e para as ovelhas. Mas Vinde benditos do meu Pai para o reino. Que reino é esse? Qual o texto que ele vem na sua glória? Me mostra o texto que eu mostro o salvo junto. Tá bom. Qualquer texto que ele vem na sua glória. Não, tá aqui. Fala. Versículo 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da Não, glória. você não entendeu a minha pergunta. Me mostra um texto onde acontece a vinda de Cristo. Aqui. Esse texto, Esse pastor texto. Não, ele César. está profetizando a vinda. eu tô Não, falando não, a não. vinda acontecendo. Apocalipse 19. Os santos estão lá? Qual santos? Os salvos estão lá. Na terra? Com Cristo. Não entendi a pergunta. Então, vamos lá. Quando Todas as vezes que você tem um texto narrando a volta de Cristo, Sim. esse é profetizando. Quando você tem textos narrando a volta de Cristo, onde a volta está realmente acontecendo, os salvos estão com Cristo. Então, mas esse julgamento aqui acontece julgamento na das terra. nações, O arrebatamento E os não é nos salvos céus? estão aí. O arrebatamento não é no céu? Então, mas os salvos estão junto. Tá, aí ele separou bodes e ovelhas. É que você está colocando como um texto diferente do juízo final. Entendeu? Não, mas- Então, se você coloca como texto diferente, por exemplo, esse é o juízo No final? juízo final ele vem em glória? Claro. Não, no juízo final ele já vem em glória 1000 anos antes. Mas ele está em glória o tempo. A partir do momento que Jesus vem, Aí Juliano. não dá. Não, se ele está em glória o tempo todo, claro. Mas quando ele vier em sua glória, não é só uma vinda? Então- Ele veio 1000 anos antes. O senhor está colocando no juízo final. Quando ele vier na Você sua quer que glória... haverão dois juízos, então? Julgamento das nações, juízo final é completamente Então são diferente. dois juízos. E não só eu creio assim. Primeiro vem o juízo final. Primeiro, Não, o julgamento julgamento das das nações. nações. 1000 anos depois, juízo final. O julgamento das nações é entre a segunda vinda e o milênio. E o texto diz, quando ele vier em sua glória. Olha o que ele vai dizer. Mas onde acontece isso na escatologia? Na primeira vinda para o pós, né? Na segunda vinda em glória. Apocalipse 1:7, Apocalipse capítulo 19, versos 11. Mostra esse Zacarias julgamento capítulo de acontecendo, número que eu 14. não lembro. Esse julgamento acontecendo lá. Eu percebi que o em senhor Apocalipse não lembra. 1:7. Olha só. Não. Em 1:7 vai dizer que ele virá em sua glória. Não estou dizendo julgamento. Então, Estou dizendo que então bateu... vamos lá. Todo mundo que é pré, que está ouvindo, e está sendo representado aqui pelo pastor Juliano, vocês acreditam que haverão dois tipos de juízos finais? Não. Finais finais é o senhor que incutiu aí. Eu não disse isso. Mas não é final? Não vai pro lago de fogo aqui? Não. Vamos lá. Vamos lá. Então vamos ver se não é final. Ó. Eles dirão, vinde, bendito meu pai e tal. Deixa eu achar os perdidos aqui. Está pegando fogo, Versículo. pessoal. Não, deixa eu achar aqui o versículo, quer ver? Ó. Separar bodes dos cabritos e tal. Para os salvos vai falar, vinde, bendito meu pai. Eu quero ver o que ele vai falar para os Pastor, perdidos. É o número 46 também. 46. Vamos ver se Esses é irão para sempre ou não. tormento eterno. Não é para sempre? Daqui a pouco eu respondo. O senhor Então conclui. pergunta, não é? Então, se eles estão indo para o tormento eterno, então duas vezes vai haver um juízo onde as pessoas vão para o juízo final, para o eterno, para a eternidade sem Cristo no lago de fogo? Posso discorrer? Sim, pode. Vamos lá. O texto diz assim: e quando o Filho do Homem vier em sua glória. Sim. Ok. Para o pastor César, esse bojo aqui, a perícope aqui, é juízo final. Ok. No juízo final ele não vem na glória. Ele veio 1000 anos antes. Tanto para o pré quanto para o pós. Tudo bem? Quando ele vier em sua glória. Quando ele vem em glória? Na segunda No vinda. final da tribulação. Sim. Ok. Em glória, visível. Ok. Aí o texto diz: e todas as nações serão reunidas diante dele. Não diz igreja. Diz todas as nações. As nações que vai reger com vara de ferro. Até há poucos minutos essas nações são corpos físicos. Ok, olha o que ele vai fazer com as nações, com os corpos físicos. Aqui não está falando de igreja, com o corpo glorificado. Nações. Ele vai separar. Porque para o pastor César, as nações vai ser regida com vara de ferro no milênio. As nações são corpos físicos. Aqui não tem igreja com corpo glorificado. E o que ele vai fazer? Ele vai separar os sobreviventes do milênio. São as ovelhas. Aqueles que creram em Cristo e não morreram martirizados. Os que morreram martirizados, ocorre a ressurreição de Apocalipse 20, versículo 4. O que ocorre? Ele separa as ovelhas. E ele vai dizer para as ovelhas: vinde benditos do meu Pai para o reino. Se para o pastor César, depois do juízo final, acabou, que reino é esse? Agora ele vai dizer, é o reino eterno? Não, ali é a eternidade. Este reino é o reino milenar. Ele está dizendo para as ovelhas, vinde benditos do meu Pai. Agora, quando diz aqui no final que esses que são ovelhas que vão ser destruídos vão para o lago de fogo, vão sim. Mas primeiro as almas vão ficar no lugar de tormento, para que no juízo final ocorre a ressurreição. Então é um anacronismo terrível você dizer aqui que quando ele vier em glória é no juízo final depois de 1000 anos. É incongruente, não cabe. Na verdade, pastor Marcelo, eu estudei 8 anos o pós-tribulacionismo. Claro que é uma coxa de retalhos. Cada pós, uns defendem de um jeito, outros de outro. Todos os pós-tribulacionistas americanos que se depararam com quem são os habitantes do milênio, porque não tem resposta. Se ele disser que sobrou alguns, desmoronou o pós.
Se ele disser que é só ímpios, descaracterizou completamente o milênio e as nações que vão adorar são obrigadas. Imagine Cristo obrigando as nações a vir adorar. Claro que há ali uma condicional. Se vocês não adorar, era como Israel de Deuteronômio 28. Se vocês não adorar, se vocês não seguir a lei, algumas coisas irão acontecer. Que é o que está escrito no texto. Exato, mas não pode ser só ímpio no milênio. Então esses pós-tribulacionistas, o que eles fizeram? O que os pós-tribulacionistas fizeram? Esses reconheceram que aqui não tem saída. Ou você descaracteriza o milênio, ou você dá uma repescagem para o povo. É de fato uma pergunta difícil. Não tem como sair. Eu estou dizendo isso porque eu estudei o pós. E por isso não me tornei pós. Tem os pontos fortes. Tem. Eu reconheço Como que as tem. duas vertentes Não, eu não tem. posso ser desonesto. Tem. Posso falar? Aqui, Pode. só 30 segundos para concluir. Deixa ele concluir. Vai Aqui falar, não tem pastor. saída. Você vai ter que descaracterizar o milênio e ir contra os textos que são profecias do Antigo Testamento. Como o pastor César adotou alguns pontos amilenistas, o que sobrou é fazer igual o amilenismo faz. Espiritualizar ou alegorizar. Por isso que os pré-tribulacionistas que saem para o pós, ele tem 3 opções. Ou voltar para o pré, porque uma vez que muda pode mudar mais 2 vezes. Ou reconhecer que realmente aqui não tem saída, e tem que ter muita humildade para isso. Ou a terceira via, abraça o amilenismo como muitos fazem. No decorrer do desdobramento escatológico, os pós viram milenistas. Porque aí dá para você pegar as profecias que o povo vai adorar e tentar alterá-las. Como aqui não tem saída, o que os pós-tribulacionistas fizeram? A maioria deles colocaram a ira só no final e um tempo indeterminado para dar tempo de salvos entrar no milênio, porque não tem como escapar dessa. Outros viraram pré-ira e alguns acabaram entrando no mid. Então, para o pós-tribulacionismo, essa pergunta não tem saída. Pastor César, a palavra é sua. Vamos lá. O Aquilo que senhor o vai povo... falar aí 3 minutos e meio. Só? O Júlio falou uns 5, Não, 6. não. Tá bom, então eu te dou 4 Tudo bem, minutos. tudo bem, tá tudo bem. Olha, eu tô sendo mais imparcial, Verdade, que nem depois. apontamentos eu tô Depois. fazendo. Vamos lá. Vamos lá. Aquilo que para o pastor Juliano é uma coisa sem saída, não sei o que, tal, é muito simples. É muito simples. Quando você entende que existe um juízo final, esse juízo final é sobre nações, esse juízo final é eterno, não tem volta depois, e acabou. Agora, é interessante ele dizer que tem que ter muito malabarismo em Mateus capítulo 25 para entender isso, para entender aquilo e tal. Mas quer mais malabarismo do que o pré-tribulacionismo? Aonde a Bíblia diz que Jesus volta 2 vezes? Lugar nenhum. Aonde a Bíblia diz que a volta de Cristo é secreta? Em lugar nenhum. Então vocês fazem uma teologia onde há um arrebatamento secreto, onde tem 2 voltas, aonde diz que Deus tem mais de um tipo de povo salvo no Novo Testamento? Em lugar nenhum. Eu li aqui meia dúzia de textos falando que Jesus derrubou a parede de separação entre nós, de ambos os povos fez um a partir de Cristo. De ambos os povos fez um. A parede que a Bíblia diz que Cristo derrubou, o pastor Juliano, o pré-tribulacionista, levanta. Jesus derrubou a parede, aí não, vamos levantar essa parede aqui. Tem esse povo, tem esse povo, tem... Então, o que é a coxa de retalhos, na verdade, é sempre pré-tribulacionista. Cadê os textos para toda a visão pré-tribulacionista? Fazer teologia no silêncio das Escrituras é um risco muito grande. Dizer que Jesus vai vir secretamente, dizer que Jesus vai vir mais de uma vez, quer dizer, não tem texto nenhum. Aí você pega um texto onde fala do juízo, e a nossa tarefa é agora harmonizar. Quantos juízos tem na Bíblia? O juízo final. O juízo final para isso. Mas quando ele vier em glória, é julgamento das nações. Jesus vem em glória uma única vez. Ah, sim. O senhor compatibilizou com o meu pensamento. Mateus 25, 31. Ele Jesus vem em glória, vem em glória. Sim, uma vez. E aí ele A separa partir bodes do e momento ovelhas. que ele Não é tem- juízo final. Juízo final é 1000 anos depois. Mas pode falar que depois... Sim, sim, para não te interromper. Concluindo aqui. Então, quando você olha o texto de Mateus capítulo 25, é uma clara referência de Jesus ao juízo final. Está dando mais detalhes do que vai acontecer no juízo final, onde Jesus, glorificado, porque a partir do momento da última trombeta, que também é um grande problema para vocês, a última trombeta, porque Pra quem? Porque o arrebatamento é na última Não, trombeta. pra mim Não, não. o assunto não é grande. Não, mas não tem trombeta problema. aqui. Deixa Então, ele se falar. quiser então, fazer um vamos- workshop, pode fazer todas as perguntas, a gente responde. Não, eu sei, O vamos arrebatamento é na última trombeta. Então, quando Jesus voltar, que é na última trombeta, acontece que ele volta glorificado. A partir do momento, se ele sentar para julgar, ele vai ser glorificado, vai estar glorificado. O tempo todo Jesus está glorificado. Acabou. A igreja e os salvos estão 100% glorificados com Cristo. Não tem... mas lá tem bodes e ovelhas. Então, lê... Daniel não. João capítulo 10. Jesus disse assim, eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, mas vai haver um só rebanho.
e um só pastor. Então deu- tem já deu salvos, tempo, Marcelo. tem ovelha. Não, fala, pastor César. A palavra é sua, Não, pastor. eu- Quem está Se eu- mediando se o eu acho que eu debate, passei, pode- respeitem a autoridade pode aqui. assumir. Quem está mediando aqui é reverendo Marcelo Oliveira. A palavra é sua, pastor César. Juliano, fica quietinho, eu tá? passo. Não, vamos, pastor César. Pastor César, por favor. Não, até Continue. Acho que já não, deu pra entender. Não, deu pra entender. Até porque ele pulou pra última trombeta, 2 fases. Sim, Cristo, depois da ressurreição, ele está em glória. Só que o texto de Mateus 25, versos 31, quando ele vier. Aí não dá pra colocar isso no juízo final, porque ele já veio 1000 anos antes. Então não dá. A ideia do arrebatamento secreto, muitos usam essa expressão, ainda que nós não temos, né, a ideia do secreto, né, dentro do vocabulário pré-tribulacionista. Alguns usam, nós usamos o termo iminente. Esses espantalhos criaram e ficam batendo nele assim. Não, peraí, pastor. Não, não. Uma parte, só uma Vamos lá. parte. Não, Não você é o tá me espantalho interrompendo. criado. Calma, Não é É que um- alguns pré-tribulacionistas Não é o citaram espantalho. É Ah, isso. sim. Então, Não, mas eu disse aqui. não é criado pelo ainda pós. que- Não é criado pelo pós. O pós-tribulacionismo, pastor César. O pré inventou esse negócio de secreto. O pós-tribulacionismo, ele tem se levantado no Brasil, não fazendo seminários pós. Eu até achei interessante o curso, até mudou agora, porque batendo no pré. Levanta o pré e ficam pegando pontos de alguns pré-tribulacionistas e ficam ali batendo para crescer. Quem faz isso? Muitos pós-tribulacionistas fazem isso. Todo dia se vê isso. A ideia das 2 vindas, eu não quero entrar Não, por você ética. pode citar um? Não. Os ouvintes ouvem os programas de rádio hoje e percebem Porque eu não conheço que nenhum muitos curso pós Peço licença aos senhores, nós temos que aqui, infelizmente, meu prezado ouvinte, caminhar aí para o final. Tá. Nós vamos fazer um breve break, é isso? Mas eu tenho Uma não, mas vinheta, eu não- só um eu não minuto. tinha- ele Calma, tinha que pastor terminar. Juliano. Eu tinha que terminar. Eu sei, mas